E aí, gente, nem Science aqui. Essa é a aula 10 do nosso curso sobre História do Pensamento Econômico. Por sinal, a gente tá bem apenas no começo. Tem muita coisa pra gente terminar ainda. A gente vai pular um pouco do livro do Rothbard pra ir pra parte do Cantillon e do Turgot. Cantillon, que, na minha opinião, é o maior economista da história. E o Turgot também, que tenho mais a conhecer ele, mas ele também é extremamente importante em alguns desenvolvimentos que ele faz, né? Bom, a gente vai começar com o Cantillon. A gente tá na página 345 do pensamento econômico do Rothbard, né? A honra de ser o homem, a honra de ser chamado de pai da economia moderna pertence então não ao seu destinatário habitual, né? Normalmente a pessoa fala Adam Smith, riqueza das nações e tal, mas a um comerciante, banqueiro e aventureiro irlandês galicizado que escreveu o primeiro tratado sobre economia 4 décadas antes da publicação do livro do Adam Smith, Wealth of Nations, né? Riqueza das Nações. Obviamente o livro Riqueza das Nações, por sinal, eu li há muitos anos atrás. Faz tempo que eu não leio inteiro Riqueza das Nações. Mas ele é um livro muito bom, cara. Um livro que tem vários aspectos interessantes. Tem teoria do valor ali, mais ou menos. Tem uma, talvez não tão boa palavra em relação a uma da Fiat. Mas é interessante. De fato, o Adam Smith, ele é um economista que de fato teve um impacto na sociedade grande, né? Mas o Rothbard disse, é errado você dizer que não existiram economistas antes de Adam Smith. Pelo contrário, tem muitos economistas que estavam, ou talvez em alguns aspectos até melhor que ele, em alguns temas, né? Enfim. Uma coisa que eu não sabia é que o Cantillon, porque só li o livro dele, né? Eu li o livro, que é o único livro dele, né? Que é o A Natureza lá do Comércio. Eu li um tempo atrás, né? Só que fala um pouco mais de questões biográficas, o próprio Rothbard, né? Tornando-se o principal financiador do governo francês e até mesmo controlador geral das finanças da França. Agora o John Law, né? Que é o cara que cria a moeda Fiat num sistema bancário de Banco Central. Law desencadeou uma inflação desenfreada que gerou a bolha especulativa do Mississippi, né? Na França. Fez muita pessoa rica, inicialmente, mas depois a bolha estourou, simplesmente crise, né? Por conta disso. A moeda Fiat nunca funciona, né? Mas o John Law foi a primeira pessoa a de fato fazer isso de forma sistemática no governo. E de fato não deu certo. Só que parece que o Cantillon se beneficiou disso daí. De qualquer forma, sabemos que Law, Cantillon e um especulador inglês, Joseph Edward Gage, formaram uma empresa privada em novembro de 1718. Então tem uma empresa em que o Cantillon conhecia o Law, ele trabalhava com o John Law, né? Aí vai dizer que Gage, que era um dos sócios, né, era tão rico com a especulação de papel, a moeda Fiat, do banco de emissão de papel patrocinado pelo governo, de Law, a companhia do Mississippi, que ele tentou seriamente neste período comprar um reino da Polônia, de seu rei. Ele de fato tentou comprar um reino. Então é um país, né? Comprar um país é um negócio tá errado, né? Este talentoso observador independente, agora o Hayek sobre Cantillon, né? E eu concordo com o Hayek, na minha opinião pessoal. Eu lendo o livro do Cantillon sem ter, na época, nenhuma opinião dele anteriormente. Eu nunca vi. Antes de ler o livro do Cantillon, eu não tinha visto nenhuma opinião dele. Então, lendo assim nas escuras, na minha opinião, é o melhor economista da história. Depois Bastiat, depois Von Mises. Então ele vai dizer: esse brilhante observador independente, desfrutando de um ponto de vista insuperável no meio de ação, coordenou o que viu com os olhos do teórico nato e foi a primeira pessoa que conseguiu penetrar e apresentar-nos quase todo o campo de hoje que chamamos de economia. Então, cara, ele fala relações de população, produção de população, que é o caso da lei de Malthus, né? Ele faz inferências interessantes da lei de Malthus de uma forma diferente. Ele faz relações econômicas numa... não só de poder de compra, mas de qualidade de vida. Então, no começo ele fala, por exemplo, de um jovem que ele quer se casar e tal. Você tem relação de custo para se manter uma família e de como em diversas relações econômicas do ambiente que ele está podem fazer ele se casar mais cedo ou mais tarde. Então, tudo tem a ver com relações econômicas que ele descreve de uma forma muito bem
ponderada, né? Cantillon realizou a primeira análise moderna e sofisticada da precificação de mercado, mostrando em detalhes como a demanda interage com o estoque ou a oferta para existente formar. Eu vou falar um pouco mais dele porque depois dessa aula eu vou focar apenas no Cantillon e no Turgot. Então a gente vai sair um pouco do livro do Rothbard novamente. A gente vai focar apenas no que eles escreveram, qual que são, o que eles descreveram de novo, né? Então eu vou fazer uma aula somente sobre o livro do Cantillon e uma somente sobre os livros do Turgot. Então vai ser umas, não sei se vai dar umas 10 aulas assim, mas se Deus permitir, é isso que eu vou fazer. Então ele vai além dos escolásticos espanhóis, né? Ele vai além deles em diversos aspectos. E ele descreve Rothbard e o Cantillon como um pré-austríaco. Ele vai citar outro autor que falaria dele sobre como um neoclássico. Eu discordo. Então o professor David O'Mahony, em um comentário perspicaz sobre o artigo de Tarácio, aponta que a abordagem de Cantillon era na realidade pré-austríaca. Eu concordo em alguns aspectos. O primeiro, Mahony, demonstra que a análise de preço de mercado do Cantillon era austríaca de um determinado estoque existente de um bem avaliado e demandado pelos consumidores. Então tem uma relação de oferta e demanda, tem relação de utilidade subjetiva. Tu talvez não tenha ainda utilidade marginal, mas tu tem relações parecidas e próximas disso. Então, em certos aspectos, ele pode ser considerado, entre aspas, um pré-austríaco, né? O que significa pré-austríaco? Alguém que pensa mais ou menos no modelo que Karl Menger, von Weiser, Bauerk e outros autores desenvolveram, que é chamada de escola austríaca. Embora Cantillon considere o valor intrínseco de uma coisa como a medida da terra e do trabalho que entra na sua produção, ele admite imediatamente que a avaliação subjetiva pelos consumidores, a gente já viu isso na escola de Salamanca, né? E não valor intrínseco que determina o preço. Então, o preço não é determinado pelo valor intrínseco da coisa, pela coisa em si, pela substância da coisa, como o nominalismo do nomos aristotélico diz, né? A implicação do nominalismo, né? Nomos. Mas na verdade é associada à relação, primeiro, de valor subjetivo, que é determinado pelos próprios consumidores, o bem-estar que eles sentem naquele produto ou serviço, que no caso é o ponto basilar, inicial, que o von Weiser e o Bauerk definem como o bem-estar da pessoa em si, é uma coisa objetiva, cara. Tem pessoas que não gostam de sorvete de morango e gostam de sorvete de chocolate. É uma coisa subjetiva. Não tem uma questão, não, mas é que a mente, do ponto de vista neurocientífico, não tem isso. É uma coisa subjetiva. Então, do ponto de vista utilitarista, né? Não faz nem sentido você escolher entre os dois. Obviamente o utilitarismo tá errado, né? Mas se você ter uma visão utilitarista do ser humano, basicamente escolher um ou outro não importa. Então quando você entra no utilitarismo na parte de matemática, de economia, tu entra num limbo em que você tá trabalhando com coisas que não são aplicáveis na vida real, né? Que o valor de fato é subjetivo, não o utilitarismo. Você tem funções de utilidade. Ah, não, essa função de utilidade vamos supor. Vou pôr só assim. Função de utilidade 1 é maior que utilidade 2. Ou o contrário, enfim. Ou funções de utilidade. Eu já fiz um curso no canal sobre. Curso não, né? Aulas no canal sobre matemática na economia. Tu tem de fato muita coisa na economia neoclássica que é útil, mas no geral muitas coisas não são, somente preferência por liquidez, coisa do tipo, né? Pelo contrário, para Cantillon, no caso de custo, o custo de produção tinha uma função muito diferente. Decidir se uma empresa poderia ter lucro ou sofrer perdas e fechar as portas. Tem um livro do Von Mises que chama Free Market and Its Enemies. Então, o livre mercado e seus inimigos. E, de fato, cara, as pessoas têm que entender que uma empresa, se não lucra, não tem como pagar funcionário, não tem como ela sobreviver, não tem como ela lidar, às vezes, com um fluxo de caixa que ela precisa, do capital de giro suficiente para ela sobreviver, né? Tu precisa ter um fluxo suficiente para comprar os itens que ela precisa. No caso de um restaurante da vida, uma indústria, tu precisa de um fluxo de caixa alto para você sobreviver. Outras empresas não. Mas o grande ponto é que você tem que ter uma noção de lucro, né? Então,
Não é que o custo define preço, mas tu, obviamente, escolhe o preço com base no quanto de lucro tu pode ter. Então, tu recebe a mercadoria do seu fornecedor. Tu vê, ok, quanto de porcentagem de lucro que eu quero? 20%, ok. Se eu colocar 25, 30%, provavelmente a pessoa vai comprar em outro lugar, porque eu sei que outros comerciantes ao meu redor vendem por um preço menor. Então, eu tenho que ter um afunilamento de preços que, no geral, gera no mercado elástico uma relação de que eu não perco a minha demanda. Ou a pessoa não vai na minha loja simplesmente falar, não, tá muito caro, eu vou embora. Mas eu também não posso ter prejuízo, né? Então tem uma paridade entre o valor que o consumidor quer pagar e o valor que o vendedor quer vender. Se o valor para o consumidor e, portanto, o preço de venda de um produto for alto o suficiente para cobrir os custos, a empresa obtém lucro. Então, é óbvio que não precisa pensar muito, é óbvio, né? Mas tu tem que definir isso teoricamente para depois você ter uma noção de por que o lucro é uma coisa justa. Porque o lucro é o foco da empresa, que isso é óbvio e normal, e que é um aspecto econômico básico, né? Que muitos falam contra esse aspecto, né? Se não for o autossuficiente, ela sofre perdas e eventualmente vai ter que fechar as portas. Se o preço que as damas pagam pela renda não cobrir todos os custos e lucros, né? Aqui o exemplo prático, né? Não haverá incentivo para a manufatura, né? Então, se, por exemplo, tu tá numa rede de produção de roupas e as pessoas não gostam das suas roupas, elas não compram. Seja porque tá caro ou porque tem uma péssima qualidade. Elas não veem uma utilidade, porque a roupa. Qual é a utilidade da roupa? É você usar. Seja pra sair, roupa de casa, enfim, mas normalmente a gente compra roupa pra sair, né? Normalmente. Então, pega um tênis mais bonito, vai usar pra sair. A utilidade em si é aquilo que você tem de pensamento em relação ao tênis, cara. E o gosto de pessoas muda de pessoa pra pessoa. Não é uma coisa utilitarista, é uma coisa objetiva. Então, é uma questão de. Obviamente, a empresa que vende a roupa ela tem que ter lucro nessa venda, né? E a funerária deixará de realizar ou entrará em falência. Mas como supomos que essa manufatura. Aqui tá termo errado. Continue, é necessário que todos os custos sejam cobertos pelos preços pagos pelas damas de Paris. Então, tu tem que ter uma noção de que. Tu tem que ter um objetivo de lucro, né? Mas tem que ser um lucro que também. Tu não pode ter uma porcentagem que espante seu cliente, né? Tu tem que ter uma paridade que, dentro do nicho que você trabalha, o preço reflita o que a demanda espera do produto, né? Então, tu vai numa loja de roupa da Gucci, tu obviamente espera que seja mais caro. Agora, de outras empresas que são uma C&A da vida, tu pensa em algo mais barato, uma Riachuelo da vida, algo mais barato, né? É simples. E aí o empreendedor, né? O Rothbard fala que ele foi um dos primeiros a falar sobre o empreendedor, sim. Até porque o próprio Cantillon era empreendedor. Assim como o Bastiat da vida. Pessoas contratadas, entre aspas, que recebem salários fixos ou rendas fixas de terra, e empreendedores com retornos não fixos e incertos. Então, tem dois tipos de pessoas. A pessoa contratada, recebe salário fixo, e a pessoa que é o empreendedor. Ele não tem retorno fixo. É incerto. Ele pode falir daqui a um mês, daqui a um ano, embora ele faça tudo da melhor forma. É tudo incerto, é tudo. O próprio Rothbard fala no Homem, Economia e Estado, né? É a relação de. O empreendedor é a pessoa, o capitalista, né? A pessoa que é demandante por bens futuros, mas ele sacrifica seus bens atuais, né? Os bens presentes, né? Na verdade, ele é um provedor de bens presentes e é um demandante de bens futuros. Então, ele demanda o lucro, o retorno dos seus investimentos, mas ele entrega um produto ou serviço agora, né? Para os seus clientes. Então, o agricultor empreendedor assume o risco de custos fixos de produção e de preços de venda incertos, enquanto o comerciante ou fabricante paga custos fixos semelhantes e depende de um retorno incerto. Então, mesmo o produtor, agricultor, ele tem risco. Tem pagar o aluguel da fazenda em determinado período da história. Ou tem que realizar um trabalho que depende de um custo. Hoje em dia, por exemplo, para ser agricultor, tem que ter maquinário. Para você ter gado, tu tem que ter a pessoa que cuida desse gado e que tem relação a veterinários, tu tem que ter uma noção meio que de
um smart money associado a você conseguir comprar o tipo de material específico para o tipo de planta que você quer. Planta não, né? Fruto que você quer plantar, né? Verdura, sei lá. Então, diferentes tipos de planta, de fruto, né? De plantação que você vai fazer. Tu vai ter diferentes níveis de amônia, diferentes níveis de nitrogênio que você vai usar, depois você vai usar nitrogênio, que nitrogênio fixa na planta em relação para melhorar o seu desenvolvimento e se melhora o cultivo. Então tu tem relações de uso até de sistemas de inteligência artificial hoje em dia e por satélite para você ter uma noção completa da sua fazenda como um todo. Então sua fazenda tem milhares de hectares, centenas de hectares. Tu não vai conseguir ver tudo de uma vez sempre. Então tem empresas que permitem que você consiga ver uma fazenda grande, até de uma produção de escala maior, e você conseguir ver tudo de uma vez. Tem diversos tipos de formas, até por exemplo da relação de importação de matéria-prima de fora, né? Seja de sementes ou seja de fertilizantes, que dependem de uma relação de custo-benefício para gerar lucro. E pode acontecer uma enchente, uma catástrofe natural, pode destruir minha plantação. Então, tu sempre tá na incerteza, né? Assim como qualquer comerciante, fabricante de sapato, tudo tem incerteza, tudo tem seus competidores, tudo tem o próprio estado da economia atual. Enfim, às vezes você precisa de crédito e não tem, porque o país está numa recessão, aí você precisa de crédito, você precisa de capital de giro, você não tem. Então é uma questão, risco e competição, né? Mas no mundo real, os empreendedores descentralizados enfrentam muita incerteza e devem arcar com seus riscos. Para Cantilhão, competição e empreendedorismo andam de mãos dadas, né? Aqui era ele citando, né? Era o próprio Cantilhão falando, aqui é o Rothbard. Mas a questão é que tu tem que ter essa relação de que o empreendedor ele tá no mercado arriscado. O mercado que ele pode perder muito, pode perder tudo. E funcionário não. O funcionário ele pode ir pra outra empresa depois, enfim. Mas o empreendedor ele pode perder tudo do dia pra noite, né? Ele tem que fazer as coisas darem certo, senão ele vai à falência. A produção geralmente populacionais, daqui é uma coisa que eu vi em Turgot e que eu gostei bastante. Depois de ler o livro do Malthus, ainda bem que eu já tinha lido o doutor... Perdão, Turgot não. Cantilhão, né? Depois de ler o livro do Malthus sobre dinâmicas populacionais, eu achei interessante já ter lido o Cantilhão antes, que ele dá uma noção bem interessante sobre isso. Então ele viu profeticamente que a colonização da América do Norte não seria um simples deslocamento de um povo para outro lugar, mas que uma nova tecnologia agrícola sustentaria uma população muito maior. Então tu tem mais terras de plantio, mais terras que o povo pode viver e habitar e migrar. Então, obviamente, a pequena população que foi da Inglaterra para os Estados Unidos cresceu de forma substancial. Então tu tem uma relação até que na passagem de Gênesis, de Abraão e Ló, por exemplo, eles dizem que não seria possível eles viverem juntos. Isso acontece também com o próprio Israel, ou Jacó e Esaú, né? Eles dizem que eles não poderiam viver juntos porque eles ambos tinham muitos servos. E você viver na mesma terra com muita gente naquela época, até hoje, se for uma economia com base apenas em agricultura, e também sem um globalismo atual, né? Ponto de vista econômico apenas, tá? Não globalismo político, tô falando de globalismo no sentido de transações internacionais. Então, mesmo no livre mercado, tu tem que defender que, obviamente, transações internacionais é normal. Agora, eles não poderiam viver juntos porque a produção da terra, seja de gado ou de... O gado precisa se alimentar, mas tu não tem o suficiente para o gado de ambos. De Abraão e de Ló, ou de Esaú e de Israel, no caso Jacó. Então tu tem uma relação que as terras que você possui vão limitar a sua produção. E o aumento da produção que aumenta níveis populacionais. Do curso de economia do canal eu falei sobre isso. O que aumenta níveis populacionais é exatamente o aumento de produção. Por isso que o que é chamado de El Palo de Hockey pelo Milley é basicamente o crescimento depois do século XVIII do PIB global, com aumento de conhecimento, da agricultura, do mercado marítimo, do comércio por conta disso, a descoberta do novo mundo. Tudo isso gerou aumento do conhecimento na agricultura, posteriormente até genética, coisa do tipo no século passado, permitiu um maior aumento de produção. Isso que criou o aumento populacional que a gente vê hoje para quase 8 bilhões de pessoas.
Não é o aumento de populacional que gera mais produção, mas é o aumento de produção que gera aumentos populacionais. E depois entra numa estasis. Do ponto de vista histórico, a gente vê que, no caso, depois de um tempo, uma economia que era malthusiana, depois que ela se desenvolve, numa Coreia do Sul, por exemplo, ela estava na merda no século passado, se desenvolveu com investimento em educação e tal, e hoje ela está numa estasis em que a taxa de natalidade diminuiu. O governo não precisa controlar a taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade, que é a taxa de nascimentos ao longo do tempo da nação, ela se ajusta automaticamente quando você tem um desenvolvimento econômico no país. Não precisa controlar coisas. Esquece controle. Que a anti-child policy da China nunca funcionou e nem do Japão. Foi só burrice estatal mesmo. Por fim, criou um problema que agora tá nascendo pouca gente. E as pessoas estão preocupadas com isso, sendo que elas criaram isso. Então, enfim. Ele também resolveu criou uma teoria de spatial economics, né? Cantillon não apenas desenvolveu a teoria de localização, como também integrou a sua análise microeconômica. Isso daqui tem a ver com geografia, tá? Transporte, coisa do tipo. Tem relações, por exemplo, de 2PR, né? Que é a área da circunferência de concentração de capital numa região. Em particular, ele observou que os preços dos produtos, mesmo quando o dinheiro e preços monetários estavam em desequilíbrio, seriam sempre mais altos nas cidades do que em seus locais de produção. Então, sempre onde há mais concentração de capital e pessoas com capital, tu vai ter um custo de vida maior. Então, por isso que viver em Nova York, na área mais nobre, vai ser diferente de viver em Itapipoca, no Nordeste. Então, tu tem uma diferença em concentração de capital, onde isso diz mais ou menos que aquela área tem um custo de vida maior, obviamente. E custo das coisas também. Além disso, o Cantillon apresentou a primeira análise sofisticada de como a demanda por moeda, ou melhor, seu inverso, a velocidade da circulação afeta o impacto da moeda e consequente movimento dos preços. Né? Então ele afirmou dessa forma, né? Uma aceleração maior rapidez na circulação da moeda, em troca, equivale ao aumento da moeda real até certo ponto. Frequência, né? Só que essa frequência em transações se refere à preferência temporal do dinheiro, né? Então a demanda por capital tem a ver com a preferência temporal das pessoas, que é subjetiva. Então mesmo a inflação pode ser criada por uma expectativa ruim das pessoas em relação ao futuro, advindo de coisas que estão acontecendo na economia. Né? Então tem uma recessão meio que acontecendo já, as pessoas já retêm mais dinheiro e escolhem poupança, né? Teoria de ciclos econômicos do Hayek Mises diz isso daí. Nome Economia e Estado do Rothbard também disse. Mas o ponto é esse, tu tem a relação de que o que define, de fato, taxa de juros e coisas do tipo é a preferência temporal. E Hayek novamente sobre Cantillon. Então Hayek de novo fala bem de Cantillon, né? Ele não disse que o Cantillon talvez é o melhor economista da história. Eu, particularmente, eu não sei se já disse isso em livro, né? Mas eu tô dizendo agora. Quando ele conclui que a teoria monetária de Cantillon, entre aspas, constitui, sem dúvida, a realização suprema de um homem que foi a figura pré-clássica, pelo menos nesse campo, e a quem os próprios escritores clássicos, em muitos casos, não só falharam em superar, mas até mesmo em se igualar, né? Eu tô te falando, o nível do Cantillon realmente é outro nível. É tipo, é o auge da economia teórica para alguém que busca aspectos nesse contexto, né? Então, Cantillon sozinho escreveu uma obra-prima que não tem igual em questão do seu tempo, né? Porque, por exemplo, porque as pessoas dizem que, no geral, vamos supor, Einstein, obviamente, normalmente vem a primeira pessoa na mente das pessoas em física, né? Mas o próprio Isaac Newton, né? Ele é visto como um dos maiores físicos da história. Mas ele, por exemplo, ele não descobriu a teoria quântica, ele não descobriu teoria dos grupos na física, ele não descobriu várias coisas. Porque a gente não fala sobre alguém ser o maior por ele ter descobrido tudo, mas pela revolução que ele fez na área. Na teoria gravitacional, em cálculo, na física newtoniana, que vai ser, obviamente está certa, é uma influência grande, né? Embora na sua própria área, né? Depois vai ter relatividade geral especial, que é com Einstein, e desenvolvimento posteriores com outros autores. Mas o grande ponto é que o próprio Newton, né?
ele é visto como uma das maiores figuras pela revolução que ele criou. Então, Cantillon, como ele fez uma revolução, talvez de uma forma diferente da Adam Smith, uma forma até mais estrutural que o Adam Smith, eu creio, por isso que ele, na minha opinião, ele é o maior economista da história. Cara, pra mim, o Adam Smith não tá nem no top 5, no meu top 5, né? Então, embora o Adam Smith seja muito importante, e eu vou falar sobre ele nesse curso. Contra o controle de taxa de juros, né? Ele vai dizer: além disso, não se deve haver um máximo imposto aos juros, uma vez que apenas os credores e os devedores podem determinar seus próprios meios e necessidades. Então, tu não pode ter um controle sobre a taxa de juros que a taxa de empréstimos podem ser realizados, né? Pois seria difícil encontrar limite certo, uma vez que o negócio depende, na realidade, dos medos dos credores e necessidades dos devedores. Então, em juros, tu tem a relação de retorno de taxa de juros, que é o retorno dos investimentos que são feitos através desses investimentos. Então, se uma economia ela está num estado de decadência, então as empresas estão numa bolha que não está tendo retorno, como na bolha .com dos anos 90, tá tendo um monte de empresa que está recebendo um monte de dinheiro, só que elas não estão dando retorno. E a expectativa também é que elas não vão dar retorno porque são um hype. Elas são empresas que elas estão na vibe de internet dos anos 90, mas elas não são hype. As pessoas notaram que era um hype, tiraram dinheiro dessas empresas e estão num limbo. De uma crise econômica chamada de .com bubble. Foi causada por uma questão subjetiva de especulação de investidores, né? Então, oferta e demanda de capital tem uma relação também com o retorno retorno da taxa de juros. Ou juros de taxa de retorno. Talvez seja o melhor termo. Eu tô traduzindo do inglês na minha cabeça, né? É o termo de Rothbard, mas basicamente tem a ver com o retorno das empresas dos seus investimentos. Então, ok, N empresas estão pegando crédito de bancos e tal, e estão investindo. Qual que é o retorno? Se esse retorno for baixo, então nós temos um problema. No geral, né? Não é uma empresa, mas várias. Terminamos o Cantillon, a gente vai pro Turgot, Annie Robert Jacques Turgot. A face dele é meio... talvez... Não cria tanta imponência, né? Mas ele é um cara extremamente importante, né? De repente, coisa do pintor, né? Turgot teve uma carreira brilhante como estudante, obtendo honras no seminário de Saint-Sulpice, tanto que ele inicialmente parecia ir para teologia, né? Na importante faculdade de teologia da Universidade de Paris, a Sorbonne. Como filho mais novo, de uma família distinta, mas não rica, esperava-se que Turgot ingressasse na igreja, o caminho da seção preferido para alguém nessa posição na França. Então ele poderia ir mais para teologia, mas ele não foi. Ele não foi um Aquino, né? Suas contribuições à economia foram breves, dispersas e escritas às pressas. 12 artigos totalizando apenas 188 páginas. Né? Eu fiz recentemente uma biblioteca dos livros do Turgot, de livros online que eu peguei no geral em francês. Embora tenha a Turgot Collection, que foi publicada pelo Instituto Von Mises, que também eu baixei, fiz uma mini biblioteca e eu vou usar ela no curso. Então, uma das obras mais longas deles, né, foi o Reflexões sobre a Formação e Distribuição de Riqueza. Foi escrito em francês, com 53 páginas, né. Então ele escreveu muito pouco, mas de forma muito eficiente. Pro Rothbard falar que ele era brilhante, né, é porque o cara era bom, porque normalmente o Rothbard não elogia as pessoas dessa forma. Inúmeros estatutos, agora citando o próprio Turgot em Monopólio, tá? Inúmeros estatutos ditados pelo espírito de monopólio, cujo único propósito era desencorajar a indústria, concitar comércio na mão de algumas pessoas, então está falando sobre como o monopólio, uma forma não orgânica, normalmente estatal, de simplesmente dar na mão de algumas pessoas subsídio e controle sobre coisas, né? Então, controle sobre terras, controle, por exemplo, o governo, a monarquia, o monarca fala assim, ó, eu tenho 10 amigos aqui. Aí ele chama esses 10 amigos, vocês 10, eu vou dar pra você o setor de tal região da França agropecuário, pra você vai ser agricultura de produção de fazendas, pra você vai ser comércio marítimo. Então tu coloca pra cada pessoa
uma vantagem. Tem os caras privados, mas o monopólio é basicamente o governo colocando uma oligarquia ali, colocando as pessoas que têm o aval delas pra, de um ponto de vista mercantilista, financiar o próprio rei. Do ponto de vista do rei, o cara é esperto, mas obviamente é imoral do ponto de vista de justiça, né? Multiplicando as formalidades e encargos, sujeitando a indústria e aprendizagens a jornadas de 10 anos em alguns ofícios, que podem ser aprendidos em 10 dias. Então imagina, cara, tu tem uma lei que não permite você praticar uma profissão. Isso até no Brasil e outros países também. Mas você, tipo, tu consegue, às vezes, ter um próprio curso que vai te ensinar esse bagulho mais rápido. Mas tu tem que passar anos aprendendo porque a lei diz que só você tendo alguns certificados específicos tu consegue fazer aquele ofício. Quando na verdade, de repente, tu já tem até o conhecimento, fazendo uma prova, assim, tu já poderia provar que tu consegue fazer aquele ofício. Obviamente é diferente pra medicina, direito, tem áreas que isso não se aplica, mas outras áreas, cara, programação, por exemplo, cara, tu precisa só saber o bagulho, tu não precisa de certificado. Imagina se alguém coloca certificações, normalmente, não por lei, mas às vezes até socialmente, de, tipo, as empresas só contratarem quem tem tal certificado, ou tal coisa do tipo. Quando na verdade a pessoa ser boa ou não, nem é o foco. É simplesmente só o certificado. Todo mundo pode tirar o certificado, mas obviamente todas as pessoas que tiram o certificado, por exemplo, têm conhecimentos diferentes no mesmo tempo. Então, faz sentido. Só ele, agora, laissez-faire, né? Só a pessoa, né? O indivíduo, o mercador, o produtor, possui conhecimento específico sem o qual o homem mais esclarecido só poderia argumentar às cegas, né? Somente para fixação de preços, né? Ou relações de mercado. Ele aprende por meio de repetidas tentativas, no caso do empreendedor, né? Ou através de tentativa e falha, de seus sucessos, de suas perdas, e adquire um sentimento, por isso, muito mais engenhoso do que o conhecimento teórico. Então, qual é o problema? Normalmente, a pessoa que sabe mais do seu ofício, a pessoa que é bem sucedida nesse negócio. Então, a pessoa... Quando eu digo isso, eu tô falando do ponto de vista de empreendedor. Então, tu não pode crer que um cara burocrático, político, sei lá, um deputado no governo, ele sabe mais, um legislador também, ele sabe mais sobre o mercado de café que os principais produtores e vendedores de café no Brasil, e que ele pode instituir regras e coisas específicas porque, entre aspas, ele tem um conhecimento mais amplo, maior que todo mundo, e que ele pode inferir como regular o mercado e tentar fazer um microgerenciamento desse mercado, colocando regras. Por exemplo, na Argentina tinha uma regra inútil, né? De que a empresa de hidrocarbonetos de petróleo da vida não poderia transportar seu próprio petróleo. Não, perdão. Ela poderia transportar seu próprio petróleo, mas ela não poderia ter contratar um serviço terceirizado para fazer isso. Ela tinha que ter o custo de transporte e não ter uma empresa focada apenas nisso. Que a lei de base mudou do milênio, né? Agora você pode pensar, por que você impede uma empresa de terceirizar o transporte para ter menos custo? Não tem lógica, cara. Isso se chama burrice. Transporte, se tem uma empresa que faz transporte mais barato, tu não precisa nem ter pessoa contratada nisso. Pega o transporte terceirizado. Tudo que você pode terceirizar numa empresa é melhor, porque tu tem menos custo. Porque tem uma empresa focada apenas numa coisa, ela vai ter o menos custo que você. Então, por exemplo, para imprimir o livro, seria muito mais custoso tu criar uma... A não ser que você tenha uma escala muito grande de produção, né? Mas uma editora, normalmente, ela não vai criar uma gráfica. Ela vai pagar pra gráfica e imprimir o livro. Agora, imagina se toda a editora tivesse que ter uma gráfica, né? E o custo pra ter uma editora ia ser exorbitante. E, normalmente, quem tem conhecimento de gráfica são as pessoas que focam nisso. Então, até tu fazer uma sessão na sua empresa apenas disso, não faz sentido. Cara, a própria Netflix, ela não tem servidores dela rodando no seu sistema. Ela usa os servidores da Amazon. Por quê? Porque é mais barato. A maioria das empresas hoje em dia usam servidores da nuvem, né? Pra jogos, pra streaming de filmes, pra aplicativos, porque é mais barato. Põe lá seu cartão de crédito, põe lá seu sistema, seu código e acabou.
E você não precisa ter todo o custo de você ter fisicamente os servidores, de você ter alguém para administrar os servidores, que é bem complexo, de você quebrou uma peça do servidor, tu tem que ir lá e trocar. É muito mais fácil a Amazon, que é especializada nisso, fazer isso, ou a Google da vida, porque tem a servidor na nuvem da Google, da IBM, do que você quer criar um aplicativo e simplesmente falar, então eu vou criar um servidor do zero, eu vou comprar servidores. Cara, isso dá muito trabalho. Perde até questões de load balance, questões de controle que são mais fáceis num serviço da nuvem. Vira tipo uma plataforma, tu usa as questões de segurança, de permitir mais pessoas entrando no load balance, é basicamente uma coisa que você permite tem uma coisa, por exemplo, no servidor na nuvem da Amazon, que tu tem um load balancer elástico, né? No caso, conforme o número de pessoas entram, tu paga mais. Mas se entrarem menos, você paga menos. Então tu não precisa fixar o load balance, porque de repente poderia dar lag no seu jogo, no servidor. Então, ou no aplicativo. Então é muito mais fácil tu ter um servidor na nuvem. E antes de ter servidor na nuvem, as pessoas tinham que ter o próprio servidor. Isso custa caro, né? Então, até empresas grandes, para escalar o serviço deles, usam o serviço na nuvem da Amazon, ou da Google, ou da Microsoft e tal. Porque elas focadas nisso, elas conseguem diminuir o custo de forma que nunca você vai ter uma eficiência de custo de servidor maior do que a Microsoft, do que a Google, porque eles estão, tipo, nisso há anos e com um conhecimento muito amplo também no tema, que eles fazem pesquisa, enfim. Esse é o ponto. Tem pessoas que sabem mais sobre esse negócio, e normalmente os empresários, né? Privados. Turgot concluiu que o governo deveria se limitar estritamente à proteção dos indivíduos contra grandes injustiças, direito, e da nação contra invasões. Aí tem um ponto que alguns austríacos vão falar contra, libertários. Mas essa primeira parte eu concordo, é lei, cara. Regulação e lei, e aplicação da lei, é isso. Isso que o governo tem que fazer, não ficar enchendo o saco do comerciante. O governo deve sempre proteger a liberdade natural do comprador de comprar e do vendedor de vender. Então, contra fraudes, contra estelionato, coisas do tipo. Aí o governo entra com leis. Mas não no microgerenciamento como se fosse seres divinos ali, né? Regulando o mercado. Supor que todos os consumidores são enganadores e que todos os comerciantes e fabricantes são trapaceiros, é esquisito, né? Porque normalmente a pessoa fala, não, o livre mercado vai criar um monte de cartel, um monte de máfia, vai criar um monte de formas de estelionato. Não, cara, no livre mercado tu tem leis, da mesma forma. Tu tem leis. E o laissez-faire não cria um ambiente pior. Cria um ambiente natural melhor para a economia e para a prosperidade da nação. É o monopólio que cria o contrário. Então, tem um efeito de autorizar esse selo de degradar todos os membros e trabalhadores da comunidade. Pelo contrário, é o monopólio que faz isso, né? Ele vai dizer também, o Turgot, né? Não há ramo de comércio em que aqueles que o exercem não procurem afastar a concorrência. Então, todo mundo. Então, por exemplo, lembro uma vez vendo aquela série do Roberto Justo sobre o aprendiz, né? Que ele tem uma hora que ele fala, né? Eu sempre estou estudando o meu concorrente para ver o que ele tá fazendo. Sempre. Então, isso sempre é uma noção correta. Sempre tu tem que estar sabendo o que o seu concorrente tá fazendo para você ter uma noção. Então, quando a Apple, por exemplo, lançou o celular Touch, todo mundo quis fazer igual e ver como funcionava. Então, obviamente, não pode ter uma patente intelectual em relação a isso. Então, as pessoas copiaram, de certa forma, criaram suas próprias telas touches. E eu lembro a primeira vez que eu vi um celular touch na minha vida. Eu tava na 2011, eu acho, né? 2011. E o meu amigo, ele tava com o celular, né? O meu celular era mais simples, né? Ele tava com o celular jogando um jogo que dava pra você, tipo... controlar o carro, movendo o celular pra cima e pra baixo. Aí eu vi isso, cara. Eu falei, cara, que da hora, cara. Queria ter um celular desse. Primeira vez que eu vi um celular touch na prática. Na mão de alguém. Então... Obviamente... Tu não pode... Creio que, obviamente, as empresas não querem concorrência. É claro que ninguém quer. Mas no livre mercado, tu tem livre concorrência. Livre concorrência no sentido que
todo mundo pode competir um com o outro, todo mundo pode criar suas empresas e tal, sem burocracia. Então, burocracia tem um livro de Von só sobre isso. Burocracia é um problema, porque basicamente impede as empresas de nascerem, ou escalarem seus negócios e serem bem-sucedidas, seja impostos ou burocracias. Burocracia é basicamente impedir que as pessoas prosperem em fazer suas empresas, enfim, em gerir suas empresas, importar coisas, exportar coisas, enfim. Cara, se um produtor no Brasil quer exportar tudo que ele produz, não importa, cara, ele tá pagando seus impostos da mesma forma. Ele não tem nenhum problema, na minha opinião, de ele exportar tudo se ele quiser. Tu não pode pôr cota de importação, exportação, tarifa. Isso é burrice. E racionalidade, né? Eu vou continuar aqui. E não encontrem alguns sofismas para fazer as pessoas acreditarem. É do interesse do Estado impedir pelo menos a concorrência do exterior. É o protecionismo, né? Eles mais facilmente representam como inimiga do comércio nacional. Pelo contrário, cara. Tu importar coisas de fora é uma coisa essencial. Principalmente hoje em dia. É o que Bastiat diz nos livros dele, né? Ele prevê que nos livros, antes do globalismo atual de comércio, que seria bom que no futuro os países tivessem um comércio internacional mais forte, mais dependente dos outros, porque isso impediria guerras. E esse é o ponto principal, né? Que impediria guerras e criaria uma noção de vantagem comparativa, que as pessoas poderiam ter um poder de compra maior das coisas. Então, por exemplo, tu tem um poder de compra muito maior comprando roupas da Shein e produtos eletrônicos da AliExpress, até para vender no país, do que produzindo aqui ou comprando daqui. Então, o vendedor numa loja, ele consegue, mesmo com imposto, mesmo com o custo de transporte que a China tem para transportar até o Brasil, comprar de lá e vender aqui por um preço que é menor do que a pessoa que produz aqui. As pessoas dizem, não, tu tem que produzir tudo no Brasil. O Brasil tem que produzir mais nacionalmente. Cara, esquece isso, cara. Tem uma coisa chamada vantagem comparativa. Tu não vai ser melhor em chips de computador que a Holanda e que o Japão, cara. Tu não vai, cara. Taiwan. Não vai ser. Se ser, vai ser permitindo uma liberdade econômica. Então, no Brasil, tu tem muitos impedimentos burocráticos e impostos elevados demais, ou mesmo coisas que realmente não vão fazer a empresa escalar, como, por exemplo, imposto progressivo sobre a empresa. Quanto mais a empresa ganha, mais ela paga imposto. Digo, a proporção aumenta do pagamento. Não é que quanto mais ela ganha, mais ela paga com a mesma porcentagem. Mas a questão proporção aumenta. Isso é merda, né? Então, às vezes, tu quer sair do Simples Nacional, tu quer sair de certas questões e tu tem que pagar mais imposto por conta disso, né? E é um problema. E tem uma visão do Rothbard no livro, eu acho que é o Making Economic Sense, que ele diz que, cara, imposto, tu cobrar mais imposto, não, a pessoa diz, a gente cobra mais imposto pra pagar a dívida nacional. Pelo contrário, tu cobrar mais imposto não infere você pagar a sua dívida, porque enquanto você tá cobrando mais imposto, tu tá fazendo mais dívidas. Então, tipo, não. É tipo a pessoa que gasta. E ela fala, não, eu tô gastando, mas tô recebendo mais. Eu tô recebendo. Tipo, eu vou receber no próximo mês, mas eu vou continuar gastando. E endividada. E ela não vê que ela deveria dar um freio nos gastos pra ela estabilizar a coisa. Então, obviamente, um governo que tem altos salários dos ministros, altos salários dos políticos, dissipação de capital em tudo que é lugar, empreitada sendo feita com um monte de corrupção. Tem dissipação de capital, pelo sentido de baixear do termo, criando um monte de coisa inútil, um monte de construções inúteis em certos aspectos. Dissipação de capital, tu pegar dinheiro do imposto e torrar em bosta nenhuma. Então, esse é um grande problema, né? E, no caso, o espírito do turco aqui, né? Sua forma de pensar aqui tem a ver com essa questão. Em que um sistema não orgânico, né? Controlado totalmente pelo Estado, de forma microgerencial, é um problema. Então, estes tolos não veem que este mesmo monopólio que praticam, o termo tolos, não como gostariam que o governo acreditasse, contra os estrangeiros, mas contra seus próprios cidadãos. Então, a pessoa que taxa a Shein, na China, o AliExpress, tirando o poder de compra dos seus próprios cidadãos, está tirando a liberdade deles de comprarem coisas mais baratas. Com o dinheiro que é deles. Então,
em colocando impostos para impedir, para proteger o mercado nacional, sendo que o mercado nacional em algumas áreas é uma bosta em comparação ao mercado exterior. Ao ponto de que você comprar um iPhone no Brasil é mais fácil. Teve um cara que ele, acho que é o Balian, que ele viajou, não sei se foi o Balian, ele viajou para os Estados Unidos, comprou passagem, alugou um Tesla, hotel, comprou o iPhone, voltou e gastou menos do que comprar o iPhone no Brasil. Pagando em dólar. Teve a conversão e tal. Mas ele pagou mais viajando até lá e voltando. Ele pagou menos, né? Do que. Ainda se divertiu, né? Do que comprar aqui direto, né? Na bala. Enfim. Consumidores da mercadoria, eles é devolvido por esses concidadãos que, por sua vez, são os vendedores, né? Então, na verdade, tu acaba ferrando seu próprio país, né? Tá fedendo o poder de compra dos consumidores e até vendedores que poderiam importar de fora para vender aqui no país. Com lucro, mas ainda assim com preço relativamente bom. Tem tanta pessoa que importa da China para vender no Brasil, mesmo empresas, né? O que é estranho, né? As próprias empresas que votam pela taxação dos produtos que vêm da China, de importação do Brasil, são aquelas que importam da China. Então, como tá seu mercado nacional aí, não é produzido aqui. Lembro que eu trabalhei numa loja uma vez, há um tempo. Quase tudo que tinha ali tava escrito Made in China. Quase tudo. Ou é China ou é outro país asiático lá, que eu esqueci o nome. Mas, Vietnã, por exemplo. Mas tudo é feito na China, cara. Como que é produção nacional? Como que tá... não tem lógica, né, cara? Efeitos monopolísticos também. Turgot afirmou que os impostos sobre as cidades foram transferidos para a agricultura e mostrou que a tributação prejudicava o comércio. Os impostos elevados prejudicam o comércio e no mercado elástico atrapalham o consumo, gerando menos faturamento para as empresas. Por isso que você cobrar menos impostos acaba gerando mais consumo em mercados elásticos e acaba gerando uma economia que prospera mais, né? E tu cobrar menos impostos faz você arrecadar mais impostos. Esse é o paradoxo. Como os impostos urbanos distorciam a localização das cidades e levavam à sonegação de impostos. Então, além disso, os monopólios privilegiados aumentavam os preços drasticamente e incentivavam o contrabando. Então tinha tanto imposto que a pessoa falava, cara, quer saber? Eu vou contrabandear essa merda pra não pagar imposto. Isso se chama contra-economia, né? Ou contra-irracionalidade nos meus termos, né? O livro que eu publiquei Publiquei não, né? Acho que não vamos publicar ainda que eu escrevi pra Alta Linguagem, né? Pra uma editora. Que tem um canal no YouTube também muito bom. E o brilhantismo do Turgot, né? O Turgot vai resumir alguns pontos, né? Ao se concertar primeiramente na economia de uma figura isolada de Crusoe, Turgot foi capaz de elaborar num certo artigo dele leis econômicas que transcendem a troca e se aplicam a ações individuais. Isso é uma coisa chamada Crusoe Economics, né? Tu tem uma personagem que tem a ver com a história do Robinson Crusoe, que ele fica preso numa ilha, e agora ele tem que sobreviver naquela ilha, estilo The Sims Castaway, quem já jogou. Então tu tem que sobreviver naquela ilha, então tu tem que produzir sua própria comida, tu tem que caçar, tu tem que pegar frutas, tu tem que fazer plantações se possível, tu tem que arranjar água, fazer um sistema para ter água, tu tem que criar sua cabana, sua casa ali, e tu tem que sobreviver. Tem que coletar amoras, tu tem que ter relação de produção e consumo, né? Então, eu já produzi o suficiente para essa semana, eu vou dar uma descansada hoje. Pra você não ter um burnout total. Então tu tem todas as relações econômicas que a gente aplica para toda a economia como um todo, do ponto de vista de microeconomia, tu tem num sistema de Crusoe econômicos, né? Então tu pega um mercado fictício e aplica relações teóricas nele. O que, na minha opinião, tem a ver tudo com economias sintéticas também. Tu tem, tipo, economias aplicadas a mundos fictícios, né? Eu escrevi no Psicoeconômica Volume 2 sobre economia do Harry Potter, por exemplo. Economia, por exemplo, do Star Wars, do próprio Star Trek e tal. E tu tem muitas coisas que tu pega disso que
são aplicáveis na vida real. Obviamente, obras de ficção. No caso, a própria obra do Robinson Crusoe é de ficção. Mas ele pegou essa ideia, pegada de um livro de ficção, e transformou em algo que é aplicado para a economia, né? Então, em suma, a teoria praxeológica transcende e é mais profunda do que a troca do mercado. Então, a praxeologia tem a ver com causa e efeito, né? Relações de causa e efeito na economia. Ok, quando você fixa os preços do mercado, o que acontece? Ok, quando você imprime dinheiro, o que acontece? A causa, o que é a causa, que é imprimir dinheiro, qual é o efeito que ela gera? Enfim. Aqui um exemplo da ilha do Robinson Crusoe da vida, né? Então, tu tem aqui o Oceano Pacífico e tu tem essa ilha, que seria onde ele viveria, né? Então, seria mais ou menos nessa prática que essa teoria seria formulada. Ele diz, né? Consideremos esse homem exercendo suas habilidades. Outro ponto, antes de continuar. No Homem, Economia e Estado, o Rothbard trata de forma bem ampla sobre Crusoe Economics, né? Então, é um ponto que até o Rothbard mesmo amplia nesse contexto, e outros autores também, mesmo neoclássicos e outras linhas de pensamento, né? Então, ele tem um único objetivo, sobreviver, né? Ele buscará e evitará e o tratará com indiferença. Então, ele vai usar suas habilidades de sobrevivência para produzir nessa ilha, né? No primeiro caso, ele sem dúvida teria um motivo para buscar esse objeto. Ele o julgaria adequado para seu desfrute e acharia bom. Então, tu tem, por exemplo, tu cria uma lança. Qual a sua utilidade de você empregar tempo de trabalho em produzir uma lança? Porque para sobreviver, o Robinson Crusoe ele tem que trabalhar, ele tem que misturar o trabalho com a terra, ele tem que coletar amoras, ele tem que caçar, ele tem que achar um jeito de produzir água potável, enfim. Então ele tem que achar objetos, ele tem que achar uma forma de ser eficiente na sua produção. Pra quem já viu muito Bear Grylls, e aqueles episódios que ele traz várias pessoas, né? Normalmente é homens e mulheres de um lado, homens de lado mulheres, da ilha, e aí essas pessoas que têm mais ou menos um certo conhecimento de sobrevivência têm que sobreviver naquela ilha. E isso é interessante porque tu vê basicamente como seria a economia do Robinson Crusoe. É uma single person economy, no caso do Crusoe, né? Ele tá sozinho. Quando você tem mais pessoas, tu tem uma relação até de transações. Se tivesse, por exemplo, 2 tribos nessa ilha, tu teria transações que poderiam acontecer entre tribos. Tu poderia ter recursos que são escassos temporalmente. Tu tem que buscar coletar temporalmente de uma forma correta o seu consumo. Se você tem mais do que você vai consumir na semana, no mês, tu vai armazenar se possível para depois. Enfim, tu deriva todas as relações econômicas dessa forma. Essa bondade relativa poderia, em termos gerais, ser chamada de valor, não sendo passível de mensuração, né? Então, o próprio Turgot diz, né? Quando o selvagem está com fome, ele se valoriza mais por um pedaço de caça do que uma pele de urso. Só que quando ele tá com frio, ele vai querer os dois, né? Ele vai querer se alimentar. Vamos supor que ele já tem alimento, mas ele tá com frio, ao ponto de quase ter hipotermia, né? Então ele vai querer uma pele, ele vai fazer de tudo pra ou transacionar com outra pessoa nessa economia selvagem, né? Primal. Ou ele vai basicamente caçar, né? Mas deixe seu apetite ser satisfeito e deixe-o sentir frio. E será a pele de urso que se tornará valiosa pra ele. Então ele tem uma preferência temporal de coisas que têm utilidade temporal pra ele. Então numa época de frio, ele vai querer peles de frio. Isso tem a ver com até na vida real, cara. Obviamente, tem até a ver com a economia atual, né? Moderna. Até porque as relações modernas não pedem essa relação teórica, né? Então tu tem, por exemplo, em tempos de frio, nós usamos mais casaco de frio. Na Europa, em tempos de frio, tem uma demanda maior por gás natural, por relações energéticas que permitem que no frio eles não passem frio, né? Além das roupas, você ter uma demanda maior por, no caso de por ar-condicionado, por exemplo, ou termostatos, dependendo da região. Então, tu tem uma relação de demanda pelo que as pessoas precisam, numa questão de necessidade, né? E o frio da Europa pode ser bem tryhard, por isso que eles precisam, por exemplo, importar bastante gás natural nessa questão. Por isso teve questões com a Rússia,
um certo momento na guerra contra a Ucrânia que a Europa ainda tá tretada com a Rússia, né? Mas ela tava tretada no nível hard, né? E as pessoas começaram a questionar da onde a gente vai importar nosso gás natural no inverno, né? Então, tem que importar de algum lugar. E a Rússia é o que dá mais barato em relação a todos os países que produzem. A Rússia tipo, necessária para a Europa. Ela precisa da Europa. Tem os gasodutos também, que já tá prontinho ali para ser entregue. Tem tudo pronto ali e você vai abandonar isso por questões políticas, né? Então é um problema. Que é relacionado à vantagem comparativa. Também ele fala sobre eficiência de capital. Para obter a satisfação dessas necessidades, o homem dispõe apenas de uma quantidade ainda mais limitada de força e recursos. Então tu tem sua empresa, tu tem um número fixo de trabalhadores, um número fixo de máquinas, ou tu tem, por exemplo, uma empresa de design de produção de concept art para um filme ou para um jogo ou para logo de marcas e tal. Tu tem um nível de pessoas, vamos supor que sejam 10 pessoas que tu tem na sua empresa, e tu tem essas 10 pessoas, elas produzem tanto X de designs para empresas. Então obviamente, se tu pudesse produzir mais com mais eficiência, seria melhor. Mas a questão é como aumentar a eficiência sem, obviamente, criar um burnout nos meus funcionários, né? Porque se o seu funcionário, ele, por exemplo, num exemplo específico, vamos supor que eu falasse que um funcionário ia trabalhar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Uma hora sua produção ia despencar. E tem que dormir. E também tem que descansar. Então, se tu, no caso, fazer ele trabalhar uma jornada de trabalho cansativa demais e que nem vai aproveitar a própria vida pessoal, tu basicamente vai fazer ele produzir menos no futuro. Tu vai diminuir a eficiência do capital humano. Então, tu tem relações de eficiência que são humanas, né? Então, o ser humano tem que descansar, senão, mesmo ele tentando se esforçar em jornadas de horas maiores, ele vai, no fim, indiretamente cair sua eficiência de produção, principalmente em questões que dependem de um raciocínio lógico, né? Que dependem de criatividade e tal. Então, cada objeto de prazer de custa trabalho, sofrimento, trabalho e, no mínimo, tempo. Na visão de Rothbard, você tem capital, trabalho e tempo, que definem a formação de capital, né? Então, leva um tempo para você produzir design de personagens para um filme ou para um jogo. E tu tem que gerenciar esse tempo, o custo que você vai ter do salário do seu funcionário, o custo de manutenção dos computadores, que normalmente são da época nesse contexto, das suas mesas digitalizadoras, tudo tem um custo. É esse o uso de seus recursos aplicado à busca por cada objeto que compensa o prazer e por dizer constitui o custo da coisa. Então tu tem a relação, quais objetos, quais coisas eu preciso para ser eficiente nessa empresa. A minha empresa, no caso, né? Como que você consegue ser mais eficiente com os recursos que você já tem, aí uma gerência do ponto de vista administrativo, ou com os recursos que você pode vir a investir e comprar. Não necessariamente você investir, por exemplo, uma empresa comprar máquinas melhores ou coisa do tipo, vai sempre ser um custo-benefício geral. Às vezes tu não vai ter esse investimento não vai ser pago proporcionalmente a ele num certo tempo. Então tu vai ter prejuízo. Então tu tem que entender que investimento tem que ter uma eficiência de investimento, de alocação de recursos. Que a gente vai além, né? Não tem a ver somente com, tipo, tu investe tanto e já era. Não, tu tem que ter eficiência de investimento, eficiência de gerência de administração de pessoal, na forma de contratação, na forma de lidar com os funcionários e tal. Então, tem uma questão administrativa que é parte da como a empresa funciona. Também tem relações de divisão de trabalho. Se conseguiu curtir uma única pele, ele precisa de um par de sapatos. O que fará com o resto? Matará um boi para fazer um par de sapatos? Ou mesmo pode ser dito a respeito de todas as outras necessidades do homem, que se fosse reduzido ao próprio campo e ao próprio trabalho, desperdiçaria muito tempo e esforço para estar muito mal equipado em todos os aspectos. Então pensa,
Por que tem que ter divisão de trabalho? Imagina, por exemplo, se tu fosse produzir sua própria comida, do ponto de vista... Você vai no mercado e compra as coisas. Imagina que tu tivesse que pescar, tu tivesse que plantar o arroz, tu tivesse que plantar o feijão, tu tivesse que fazer manteiga do zero de produção. Cara, pra uma família pequena isso funciona, mas pra uma economia tu gera uma coisa chamada armadilha malthusiana. Essa falha em condições de escala de produção não vão gerar uma deflação do aumento populacional. Eu uso esse termo de deflação como metáfora, tá? Então não vai ter um aumento populacional. Então se o aumento na produção gera aumentos populacionais, então se o aumento de produção de N produtos, N commodities, né, gera aumentos populacionais, eu coloco de populacional. Então tu tem que se você tem uma escala de produção, seja por falta de conhecimento ou de desenvolvimento tecnológico industrial da nação, né, do país, ou do ponto de vista de sistema sintético ou história da sociedade, né? Por não ter uma produção suficiente, sua população não vai crescer. Então uma produção baixa vai gerar uma população menor em relação ao crescimento, né? A taxa de natalidade possível. Tu tem mais terras para cultivo, como na descoberta das Américas, melhora isso. Mas tu tem eficiência de produção é muito melhor. Então, às vezes, a pessoa com o mesmo capital que outra pessoa vai fazer mais dinheiro. É a parábola do talento, né? Cada pessoa fez proporcionalmente o que tinha, o que era capaz de fazer com aquele dinheiro, né? Tem uma aplicação para também a vida cristã. Ele também deriva uma coisa chamada Law of Diminishing Returns. Diminishing Marginal Returns. Ou Lei dos Retornos Marginais Diminuintes, que o Rothbard trata no Homem, Economia e Estado, é uma parte importante do seu livro, né? Então ele vai dizer, desenvolvendo ainda mais esse tema, Turgot declarou que mesmo se o aplicado ao mesmo campo, no caso do produto, não é proporcional aos avanços dos fatores de produção e nunca se pode assumir que o dobro dos avanços produzirá o dobro de produto. De forma mais clara, às vezes, tem a relação, tem o tanto de produção que você fez, tanto que você pode produzir e o que de fato você produziu. Então aqui as unidades de produção. Então vamos supor que o tipo seja sapatos. E tem os fatores de produção de sapatos, que é os fatores industriais. Tem as máquinas que tem a ver com produção de sapatos, tem a matéria-prima que se importa. Tem várias seções da forma industrial de escala de produção dos sapatos, né? De diferentes marcas, né? Pode ser da Adidas, sei lá, não importa. Da Nike. É chuteira, é tênis, é sapatênis, é um monte de coisa. Só que tem um ponto aqui de equilíbrio, que tu tem a produção tendo um ponto de equilíbrio entre o output, que é o quanto eu produzi, e os fatores de produção que eu tenho. Porém, o retorno, ele diminui. Você vê aqui, ó, eu vou colocar em outra cor vermelha. O retorno diminui conforme, a um certo momento, eu produzo mais. Então vai ter uma hora que se eu produzir demais, eu vou ter menos retorno. Como assim? Eu tô produzindo mais, não deveria vender mais? Não. Às vezes a demanda, ela não afere o que você produziu. Então, tu, às vezes, produz mais café do que deveria. E acaba que tu vai ter uma coisa chamada dead weight loss. Dead weight loss é basicamente tu produz mais do que você pode vender temporalmente. Aí fica uma pilha de coisas inúteis na sua empresa que não estão sendo vendidas. E de repente pode até estragar e tal, se for comida. Principalmente pra comida. Coisas que não tem uma survivabilidade, né? Muito grande, tu tem que vender logo. Então tu não pode produzir mais do que você pode vender. Você pode escalar a empresa de repente, internacionalmente. Aí tua demanda... Suas curvas de demanda mudam, né? Porque agora tu pode ter mais pessoas que vão comprar esse produto. Mas vamos supor que seja só no seu país. Tu tem essa relação, que às vezes tu não tem uma demanda suficiente para venda do seu produto. Se tu vende internacionalmente é a mesma coisa. Às vezes não tem pessoas suficientes no seu nicho de mercado. E aí você tem que produzir menos. É basicamente essa é a regra, né? Então você tem a lei dos retornos diminuintes a um certo nível de produção. Então a empresa ela tem que achar o ponto óptimo
entre a produção dela ao longo dos calendários de produção, porque isso depende da época do ano e tal. Aí você pode usar estatística, coisa do tipo. A empresa vai tendo margem de erro em relação a isso. Mas tu produz café. Tu sabe mais ou menos qual que é a demanda de café, mais ou menos na época. Mais ou menos o quanto tu consegue vender. Você produz mais ou menos assim. Ah, eu vou começar a vender em outro país ou em outro estado. Então eu posso, nesse caso, investir, de repente, pegar crédito a uma certa taxa de juros para investir em mais maquinário, expandir a empresa para escalar e vender para outro estado, outro país. Então eu quero vender agora café para o Paraguai. Então agora, para fazer isso, eu preciso produzir mais. Então eu vou produzir mais, aí eu vou ter mais output de fatores de produção, aí eu vou ter um nível de produção maior, mas no caso, eu só vou ter um retorno diminuinte no momento que eu produzo mais do que de fato vai me dar lucro. Até porque até certo ponto tu vai ter um custo que vai gerar prejuízo para você. Porque você concorda que sempre nesse contexto tu tem um custo, né? Para você produzir mais sapatos, tu tem que ter um custo proporcional a esse número de sapatos. E a curva de custo não necessariamente é fixa, tá? Ela é variável e pode ter vários aspectos que não é nenhuma curva que você pode prever. Então tu tem relações que de repente tu produz mais, mas acaba perdendo dinheiro, porque tu tá tendo um custo, tá excedente, tá criando uma disparidade que tá fazendo você perder lucro. Então o custo também é bem importante. Então, no geral, era isso. Eu só resumi a economia segundo Cantillon e Turgot. E nas próximas aulas a gente vai focar apenas neles. Então, eu vou focar no livro Essai sur la Nature Economia, uma coisa assim, do Cantillon. Depois nas obras do Turgot. Praticamente todas as obras eu vou tentar. Então é isso.